que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que se digne informar esta Casa de Leis a respeito das seguintes indagações. Dos fatos, através da Câmara Municipal, efetuei indicação número 102 de 2015, de 4 de maio de 2015, solicitando à Prefeitura Municipal para que a mesma possa estar tomando as devidas providências quanto à colocação das placas de denominação que identificam as ruas localizadas no loteamento Parque dos Ipês. Segundo alguns moradores, as placas de denominação foram colocadas, mas infelizmente não estão no devido lugar, ou seja, em postinhos metálicos próprios. Conforme demonstram as fotos em anexo, as placas foram colocadas em postes de iluminação pública e, conforme demonstrado, algumas distantes da esquina, dificultando em muito a visibilidade de quem transita ali em veículos. Este fato tem causado transtorno aos moradores do local e também aos motoristas que trafegam nas vias públicas, tendo dificuldades na visualização destas placas, o que não se encontram nas esquinas, na maioria das vezes. Os mesmos moradores também relatam problemas, principalmente na entrega de correspondências através do serviço prestado pelos Correios, visto que esta instituição ainda não efetua a entrega de correspondências, alegando irregularidades na colocação destas placas de denominação, e também que o referido loteamento está sendo confundido como condomínio fechado, devendo, neste caso, efetuar a entrega em sua portaria. Das indagações sobre os fatos acima elencados, a Prefeitura Municipal tem conhecimento sobre essa realidade encontrada no referido loteamento? Esta Prefeitura poderia estar providenciando para que estas placas de denominação das ruas sejam colocadas em postes metálicos próprios, a serem posicionados nas esquinas, conforme ocorre nas ruas centrais do município? Quanto ao problema de entrega de correspondências pelos Correios, esta Prefeitura poderia notificar a mesma instituição no sentido de informar que o referido local trata-se de loteamento residencial e não condomínio fechado, conforme o entendimento deles? Justificativa. Frente a isso, cabe ao edil que a subscreve manter o acompanhamento e fiscalização sobre o caso citado acima, tendo em vista ser função típica do Legislativo. Aproveito a oportunidade e solicito também que a mesma providência seja tomada em relação a outras localidades do município que ainda não dispõem destas placas. Sala das Sessões, em 29 de fevereiro de 2016, assina vereador Mariel Garbelotti. Coloco em votação o requerimento número 16 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, o vereador Mariel Garbelotti apresenta o requerimento número 17 de 2016 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que se digne informar a esta Casa de Lei sobre a respeito das seguintes indagações. Dos fatos, no ano de 2011, foi inaugurado no município o Cineclube Municipal denominado de Florindo Serre, o Mudinho. Após a inauguração, o mesmo estava em pleno funcionamento e levando aos munícipes lazer e entretenimento cultural, mas infelizmente teve seus equipamentos furtados e assim foram paralisadas suas atividades até a presente data. Através do requerimento número 53 de 2015, de 6 de abril de 2015, solicitei a possibilidade deste executivo estar reativando as atividades do referido Cineclube Municipal. E em resposta, a Prefeitura, através da Coordenadoria de Cultura, informou que estão procurando uma solução para que o mesmo volte a funcionar o mais rápido possível, mas adiantando que o momento não será possível adquirir um novo equipamento para serem reativadas as suas atividades, devido a problemas financeiros que a Prefeitura vem sofrendo. Das indagações, novamente, após alguns meses terem se passado, volto a questionar se existe a possibilidade de termos reativadas as atividades no Cineclube Municipal Florindo Serre, o Mudinho. Se existe, qual a previsão para sua reativação? Justificativa. Conforme o artigo 182 de nossa Lei Orgânica Municipal, o município incentivará a livre manifestação cultural através de 1.
criação, manutenção e abertura de espaços públicos devidamente equipados e capazes de garantir a produção, divulgação e apresentação das manifestações culturais e artísticas. Sabemos dos esforços desta administração em estar promovendo a cultura em nosso município, mas venho através deste, mais uma vez, solicitar que a mesma envie esforços para a reativação deste local, fomentando ainda mais as ações culturais na cidade. Frente a isto, cabe ao edil, que esta subscreve, manter o acompanhamento e fiscalização sobre o caso citado acima, tendo em vista ser função típica do Legislativo. Sala das Sessões, em 29 de fevereiro de 2016, assina vereador Mariel Garbelotti. Coloco em votação o requerimento número 17 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, o vereador Mariel Garbelotti apresenta o requerimento número 18 de 2016 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que se digne informar a esta Casa de Leis a respeito das seguintes indagações: dos fatos há tempos que, como vereador, venho solicitando para que a Prefeitura Municipal tome providências quanto a acrescentar informação no holerite dos funcionários públicos municipais, sendo a de um campo, espaço, contendo a devida referência e o padrão de vencimento a que se encontra o funcionário. Através da Câmara Municipal, já efetuei solicitação nos anos de 2012, 2013, 2014 e também em 2015. Sabemos que é um direito do funcionário público que, ao analisar seu holerite, possa ter essa informação contida em um campo específico. Acontece que, em muitos casos, percebemos que o funcionário não tem conhecimento referente à sua situação de sua evolução funcional, já que não consta em seu holerite a informação em que a situação ele se encontra, como a referência e faixa de vencimento, conforme prevê o artigo 2º, incisos 6, 7 e 8 da Lei Complementar 5 de 2009, de 26 de março de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimento da administração direta e indireta do município de Fartura, institui tabela de vencimento e dá outras providências. Por isso, temos por diversas vezes solicitado deste Executivo Municipal providências para que esta informação conste no referido holerite do funcionalismo público municipal, facilitando assim a informação precisa e transparente ao funcionário. Das indagações sobre os fatos elencados acima, a Prefeitura Municipal já disponibiliza essa informação no holerite, contendo a devida referência e padrão de vencimento a que se encontra o funcionário? Se não disponibiliza, existe a possibilidade de disponibilizar essa informação nos holerites de seus servidores? Sendo possível, qual o prazo que esta Prefeitura estará disponibilizando esta informação com a devida referência e o padrão de vencimento a que se encontra o funcionário em seu holerite? Justificativa: justifico este requerimento, visto que tal medida proporcionaria uma informação mais precisa e transparente ao funcionário. Frente a isto, cabe ao edil que esta subscreve manter o acompanhamento e fiscalização sobre o caso citado acima, tendo em vista ser função típica do Legislativo. Sala das Sessões, em 29 de fevereiro de 2016, assina vereador Mariel Garbelotti. Coloco em votação o requerimento número 18 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo apresenta o requerimento número 19 de 2016 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que informe a esta Casa de Leis se a Prefeitura Municipal de Fartura recebeu verba do governo federal destinada ao pagamento de 14º salário dos agentes comunitários de saúde de nosso município, no final do ano passado, conforme prevê a portaria Ministério da Saúde número 314, de 28 de fevereiro de 2014. Em caso positivo, qual a data que efetuou tal pagamento e, se não efetuou o pagamento, por qual motivo não o fez? Justificativa: este requerimento tem o mesmo objetivo do requerimento número 2 de 2015, feito em fevereiro do ano passado,
questionando o pagamento de 14º salário aos agentes comunitários de saúde, pois, conforme citado, existe portaria do Ministério da Saúde prevendo o pagamento deste benefício e o governo federal deve enviar verba nesse sentido. Sala das Sessões, em 29 de fevereiro de 2016, assina a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo. Coloco em votação o requerimento número 19 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo apresenta o requerimento número 20 de 2016 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que informe a esta Casa de Leis os motivos de não ter atendido até o presente momento as solicitações feitas através das indicações números 27, 28 e 29 de 2013, número 88 de 2013 e número 66 de 2015, todas desta Casa de Leis, solicitando benfeitorias no conjunto habitacional Jardim Paraíso. Justificativa: as proposituras, como já dito acima, solicitam benfeitorias no Jardim Paraíso, tais como instalação de placas de sinalização de trânsito, placas denominando bairros, redutores de velocidade, etc., que são pedidos antigos de moradores que lá residem. E considerando que tais benfeitorias não irão gerar grandes gastos, gostaríamos de saber os motivos de não terem sido realizadas até o presente momento. Sala das Sessões, em 29 de fevereiro de 2016, assina a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereadora Daniela Rodrigues Viana. Boa noite, nobres vereadores, boa noite ao público aqui presente, internautas. Eu peço o apoio dos senhores vereadores nesse requerimento, porque é uma coisa que a gente fica indignado. Vocês percebem que desde 2013 nós estamos fazendo indicações para que benfeitorias simples, que não vai custear, não vai causar nenhum rombo financeiro para a prefeitura, serem feitas no Jardim Paraíso, e até agora não aconteceu. Depois de vários pedidos, vocês viram aqui praticamente 4 requerimentos, indicações em 2013, pessoas do bairro se uniram, inclusive o Marquinhos está aqui presente hoje, e onde foi nomeado o seu Sebastião Nunes da Silva, e se uniram e fizeram abaixo-assinado, aonde no dia 22 de abril de 2014, eles protocolaram com mais de 120 assinaturas esse abaixo-assinado na prefeitura. Mas até agora nada aconteceu. E vou ler aqui os pedidos, que são simples. Instalação de iluminação pública no final da Avenida Sidney Carvalho, fazendo divisa com o bairro Jardim Paraíso. A gente sabe que postes foram colocados na Praça do Bela Vista. Custa estender mais um pouquinho e chegar até onde eles estão pedindo? Não custa. Outra coisa, instalação de redutores de velocidade na rua Juraci Claudino, Leonel Romano da Silva, João Jacques Ribeiro do Vale. Pessoas estão sendo atropeladas, pessoas estão colocando a vida em risco, justamente por não ter essas benfeitorias. Instalação de placa de sinalização de trânsito nas ruas do bairro. Serviço de limpeza pública. Através de informação do pessoal do bairro, até foi colocado o serviço, mas para atender os 3 bairros. Ou seja, a população de Jardim Paraíso está praticamente sem limpeza pública. Então, são coisas básicas, coisas simples, e que ainda não foram, não foi prestado atenção a esse bairro. Então, eu solicito dos senhores o apoio e vamos ver se finalmente a gente tem alguma resposta, que o mandato está terminando. Obrigada. Coloco em votação o requerimento número 20 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores. Os vereadores Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni e José Flávio Ribeiro apresentam o requerimento número 21 de 2016 e requerem, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que envie a esta Casa de Leis, a título de informação,
cópia do cronograma elaborado para conduzir o serviço de recapeamento das ruas de nosso município, onde conste o nome das ruas, o prazo para o início da obra e para o término, o valor orçado e mais dados que possuam sobre o assunto. Justificativa. Somos questionados constantemente sobre o serviço de recapeamento. São munícipes que perguntam quais ruas serão recapeadas e quando. Desta forma, gostaríamos de tais informações para podermos esclarecer aos interessados. Sala das Sessões, em 29 de fevereiro de 2016, assina a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo, vereador Fernando Emílio Bertoni e José Flávio Ribeiro. Coloco em votação o requerimento número 21 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores. Os vereadores Fernando Emílio Bertoni e José Flávio Ribeiro apresentam o requerimento número 22 de 2016 e requerem, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que esclareça a esta digna Casa de Leis as seguintes dúvidas relativas à agência do Banco do Povo da cidade de Fartura. Quem responde atualmente por essa agência, ou seja, qual é a pessoa responsável pela administração e gestão da agência? Quantos contratos foram firmados no ano de 2015 e até o presente momento de 2016? Especificar a natureza de cada um deles. Qual o índice de inadimplência? Quais medidas foram adotadas diante disto? Qual o tempo que habitualmente existe entre o pedido feito por um munícipe para levantamento de crédito e a liberação do mesmo, com a respectiva assinatura do contrato? Justificativa. A agência do Banco do Povo em nossa cidade tem sido alvo de várias reclamações e reivindicações há algum tempo. Recentemente, recebi a informação de que a mesma estava sem gerência e, por tal motivo, todos os processos de concessão de créditos se encontram com considerável atraso de liberação. Isso, de um lado, gera sério prejuízo ao munícipe que pleiteia financiamento ou outra forma de recurso junto ao banco, e, de outro lado, contraria os princípios e a própria essência daquela instituição. Afinal de contas, o Banco do Povo foi criado pelo governo do Estado com a finalidade de facilitar o acesso ao crédito e não o contrário. Sala das Sessões, em 29 de fevereiro de 2016, assinam vereadores Fernando Emílio Bertoni e José Flávio Ribeiro. Coloco em votação o requerimento número 22 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, os vereadores Fernando Emílio Bertoni e José Flávio Ribeiro apresentam o requerimento número 23 de 2016 e requerem, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que esclareça a esta digna Casa de Leis as seguintes dúvidas relativas ao asfalto dos bairros Jardim da Serra 1, 2 e 3. A Prefeitura tem previsão de início da pavimentação dos referidos bairros, Jardim da Serra 1 e 2? A Prefeitura Municipal fez algum estudo de custos para efetuar a pavimentação dos bairros Jardim da Serra 1 e 2? Encaminhar cópias para a Câmara Municipal. Com relação ao Jardim da Serra 3, gostaríamos que a municipalidade notificasse a empresa Moura Leite, idealizadora do loteamento, no sentido de realizar melhorias no asfalto das ruas do referido bairro e encaminhar cópia para a Câmara Municipal. Justificativa. Os vereadores que a subscrevem foram procurados por muitos munícipes que residem nos bairros Jardim da Serra 1, 2 e 3, com a finalidade de posterior intervenção junto ao prefeito municipal para solucionar a falta de pavimentação nos referidos bairros. Por essa razão, fomos várias vezes até os bairros e pudemos perceber o real problema que os munícipes estão enfrentando pela falta de pavimentação. As moradias não ficam limpas, o pó está acarretando em doenças respiratórias, entre outros. Portanto, cabe a esses vereadores, que são representantes legítimos dos munícipes farturenses, fazerem mais esta reivindicação junto ao Executivo, solicitando que seja iniciada o mais rápido possível a pavimentação nos dois bairros,
por acreditar que é de plena responsabilidade do poder público executar este tipo de benfeitoria no município. E com a relação ao Jardim da Serra 3, acreditamos ser também de responsabilidade da municipalidade cobrar providências cabíveis da empresa que idealizou o loteamento, no sentido de recapear as suas ruas. Nós aguardaremos ansiosos as respostas e o início da pavimentação e notificação da empresa Moura Leite. Sala das Sessões, em 29 de fevereiro de 2016, assinam vereadores Fernando Emílio Bertoni e José Flávio Ribeiro. Coloco em votação o requerimento número 23 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores. O vereador Fernando Emílio Bertoni apresenta o requerimento número 24 de 2016 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que esclareça esta digna Casa de Leis as seguintes dúvidas relativas aos medicamentos fornecidos pela municipalidade aos munícipes farturenses. Qual o motivo que justifica a falta recorrente de medicação para fornecimento à população farturense na rede municipal de saúde? Qual o medicamento que a municipalidade não está fornecendo para a população? Qual o valor que a prefeitura disponibilizou mensalmente no ano de 2015 e mensalmente no ano de 2016 para a compra de medicamentos? Quais as empresas contratadas pela municipalidade visando o fornecimento de medicamentos? Dessas empresas contratadas para fornecer medicamentos, quais atrasam o fornecimento dos medicamentos? Qual atitude administrativa a prefeitura adotou para o caso das empresas que atrasam o fornecimento de medicamentos para a municipalidade? Justificativa. Antes de qualquer consideração sobre o tema, vejamos o que diz sobre ele o texto constitucional. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. No entanto, aqui em Fartura, o cidadão tem encontrado dificuldades para fazer valer esse direito sagrado. Desde o início deste ano, tenho recebido uma série de reclamações dos munícipes farturenses no que se refere à falta de medicação na rede municipal de saúde. Lembro que algumas dessas pessoas necessitam do uso de certos medicamentos de forma ininterrupta e, portanto, a falta lhes causa enorme transtorno. Além disto, o fornecimento de medicação pela prefeitura é realizado tendo por objeto a população de baixa renda no município. Assim, a falta de remédio na rede municipal causa enorme prejuízo justamente para quem mais precisa. Se por um lado é dever dos entes estatais amparar o cidadão no que tange à saúde, por outro é obrigação do vereador zelar por essa conquista. Por essa razão, o presente requerimento. Sala das Sessões, em 29 de fevereiro de 2016, assina vereador Fernando Emílio Bertoni. Coloque em votação o requerimento número 24 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Fernando Emílio Bertoni apresenta a moção número 11 de 2016 para que seja consignada a moção de congratulações à jovem farturense Ana Flávia da Costa Cândido pela conquista do 3º lugar no concurso Econotem FIA da Universidade de São Paulo, USP, em 2015. Este concurso é uma iniciativa do Departamento de Economia da FEA USP, destinado aos alunos do ensino médio das escolas públicas do Estado de São Paulo. Em 2014, a jovem Ana Flávia já havia conquistado o 5º lugar do Econotim, do 13º prêmio Econotim, e agora conseguiu o 3º lugar na 9ª edição do concurso. Sempre estudou em escola pública, cursou ensino fundamental e médio na Escola Estadual Coronel Marcos Ribeiro, onde sempre se destacou por sua dedicação aos estudos. Sempre comprometida e aplicada, principalmente nas aulas de matemática.
e agora começa a colher os frutos do seu empenho. Parabenizamos esta jovem estudante pela determinação e desejamos muito sucesso em sua nova etapa de estudos, cursando Ciências Econômicas na Unesp. Sala das Sessões, em 29 de fevereiro de 2016, assina o vereador Fernando Emílio Bertoni. Coloco em votação a moção número 11 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador João Carlos Riso apresenta moção de pesar número 3, para que seja consignado o voto de pesar à família de Maria Neuza Barbosa Richter, por conta do seu passamento ocorrido em 18 de fevereiro de 2016. Também apresenta a moção de pesar número 4 de 2016, para que sejam consignados votos de pesar à família de Antonina Correia Franco, por conta de seu passamento ocorrido em 20 de fevereiro de 2016. Sala das Sessões, em 29 de fevereiro de 2016, assina vereador João Carlos Riso. Encaminham as moções à Secretaria da Casa para que efetue suas moções aos familiares. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do ofício número 55 de 2016, e respectivo projeto de lei complementar número 1 de 2016, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 7 de 2012, de 20 de setembro de 2012, que dispõe sobre a criação do plano diretor do município de Fartura e da outras providências. Projeto de lei complementar número 1 de 2016, de 15 de fevereiro de 2016. Dispõe sobre a alteração da lei complementar número 7 de 2012, de 20 de setembro de 2012, que dispõe sobre a criação do plano diretor do município de Fartura e da outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito municipal de Fartura, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a presente lei. Artigo 1º, o parágrafo único do artigo 90 da Lei Complementar número 7 de 2012, de 20 de setembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. A macrozona urbana MZ1 inicia-se a descrição desse perímetro no vértice P1, situado no quilômetro 191 da rodovia estadual SP249, de acesso Fartura-Taquarituba. Deste, segue confrontando com a rodovia estadual SP249, Chácara de Milton César Gabriel, Estrada Municipal do bairro Passa Quatro, Fazenda São Sebastião de Pedro Alcântara Ribeiro Neto, Fazenda São Sebastião de Pedro Alcântara Ribeiro Neto e a Fazenda de Emerson Marcos Coutinho Simões e outros, Chácara de José Aparecido Ricardo, Chácara de Alfredo Gabriel, Sítio de N. Ribeiro do Vale, Chácara de José Rodolfo Rocha, Sítio de Jaime de Andrade, Sítio de Álvaro Estraza, Rodovia Estadual SP287, Rodovia Estadual SP249, Chácara de José Valdir da Silva, Chácara de José Carlos Boranelli, Rodovia Estadual SP249, ponto inicial da descrição desse perímetro, vértice P1. Todas as coordenadas aqui descritas são georreferenciadas ao SGB, Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa da RBMC de Ourinhos. E encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao meridiano central, número 51 graus, tendo como sistema de referência Sirgas 2000, todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no sistema geodésico local. Artigo 2º. O anexo 2 da Lei Complementar número 7 de 2012, de 20 de setembro de 2012, passa a vigorar conforme a redação do anexo 1 desta Lei Complementar. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei complementar correrão por conta de dotações próprias, constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º.
esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, em 15 de fevereiro de 2016, assina Prefeito Municipal Hamilton César Bortotti. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de lei complementar número 1 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Solicito aos senhores vereadores que façam suas inscrições para efetuar as suas moções verbais. Com a palavra, o vereador Luciano Pérez. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora pública aqui presente. Senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer uma simples moção de congratulação a todos os membros da cooperativa Coopera Fartura, cooperativa que está trabalhando com reciclagem no nosso município. E com a tecnologia a gente tem acesso mais fácil ao trabalho que eles vêm fazendo. E a gente percebe que é uma equipe muito bem organizada, uma equipe que vem fazendo um trabalho no nosso município. Estiveram recentemente participando da ação promovida pelo pessoal da saúde nos terrenos do nosso município, nas residências do nosso município. Então a gente percebe um pessoal simples, mas um pessoal com muita vontade de colaborar, cooperar com o nosso município. Então eu gostaria que fizesse essa moção e gostaria de contar com o apoio dos nobres pares. Obrigado, senhor presidente. Coloco em votação moção de congratulação à cooperativa dos catadores de fartura, né? Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Senhor presidente, eu peço para... Com a palavra, vereador José Flávio Ribeiro. Eu peço o uso da palavra para sentado. Autorização concedida. Senhor presidente, nós vereadores, público aqui presente, nós gostaríamos de fazer uma moção de congratulação sobre os vereadores que subscrevem, requerem que após tramitação regimental seja consignada a moção de congratulações ao senhor José Rodolfo Rocha em função dos serviços de tapa-buracos que realizou ao final da Avenida João Rocha de Andrade, nas proximidades do trevo para o bairro rural Três Saltos, na cidade de Fartura. O cidadão Rodolfo Rocha, como é mais conhecido, sempre demonstrou espírito público e preocupação com o bem coletivo. No entanto, nos últimos dias, tomou uma atitude que merece nossos calorosos aplausos. Frente à inércia do poder público em realizar o recapeamento no trecho de via pública já citado acima, ele disponibilizou recursos próprios para a realização de operação tapa-buracos. Essa atitude beneficiará toda a comunidade local, haja vista o intenso tráfego naquela região da cidade. É fundamental ressaltar essa atitude e destacar o interesse social em detrimento do privado, ainda mais nos tempos de hoje. Sala de sessões, 2 de março de 2016, nós vereadores, Fernando Emílio Bertoni, vereador, José Flávio Ribeiro, vereador, Daniela Rodrigues Viana Diogo, vereadora, gostaríamos da aprovação dessa menção de congratulação. Coloco em votação a moção de congratulação ao senhor José Rodolfo Rocha pelo serviço prestado de recuperação e tapa-buracos com recursos próprios. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Nada mais havendo a ser tratado no expediente da presente sessão, consulto os senhores vereadores sobre a possibilidade de passar a ordem do dia, dispensando o intervalo. Aprovado. Sendo de concordância de todos, passam a ordem do dia, comunicando que o projeto de lei hoje deliberado foi encaminhado para as comissões para parecer. Já o projeto de lei número 12 de 2016, o projeto de lei legislativo número 2 de 2016, com emenda, que estavam nas comissões, receberam pareceres favoráveis e estão aptos a serem votados.
Os membros das comissões solicitaram primeira e segunda votação nessa mesma sessão, que foi deferido por esta presidência. Essa palavra, senhor presidente. A palavra, vereador José Flávio Ribeiro. Senhor presidente, nós vereadores, nesse momento eu requeiro a dispensa da leitura dos projetos, que já é de conhecimento de todos aqui da casa. Coloque em votação o requerimento do vereador José Flávio Ribeiro. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 1 ao projeto de lei legislativo e número 2 de 2016, que dispõe sobre a execução de Programa Municipal de Combate e Prevenção ao arboviroses e da outras providências. Emenda número 1 ao projeto de lei legislativo número 2, de 15 de fevereiro de 2016. Dispõe sobre a modificação dos incisos do artigo 7º do projeto de lei legislativo número 2, de 15 de fevereiro de 2016, alterando a fixação do valor das multas e das outras providências. Daniela Rodrigues Viana Diogo, vereadora da Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve apresentar a seguinte emenda. Artigo 1º. Os incisos do artigo 7º do projeto de lei legislativo número 2, de 15 de fevereiro de 2016, o qual dispõe sobre a execução do Programa Municipal de Combate e Prevenção às Arboviroses e da outras providências, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. As infrações previstas no artigo anterior estão sujeitas à imposição das seguintes multas. 1. Para infrações leves, 100 UFMs. 2. Para infrações médias, 150 UFMs. 3. Para infrações graves, 200 UFMs. 4. Para infrações gravíssimas, 300 UFMs. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Plenário da Câmara Municipal de Fartura, em 29 de fevereiro de 2016, assina a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo. Com a palavra, vereador Peço a palavra, senhor. Daniela Rodrigues Viana. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presentes, internautas, nobres vereadores, eu gostaria de pedir o apoio dos senhores e na aprovação dessa emenda, do senhor também, nobre vereador Filé, porque esse projeto, eu parabenizo o senhor pela realização desse projeto, pela proposta. Na verdade, ele vem detalhar um pouco mais o projeto já existente sobre o controle de zoonoses. Então, uma coisa que eu percebi nesse projeto é que, por estar em reais, ficaria difícil, daqui a alguns anos, o reajuste desses valores. E nós estamos tratando aqui de um caso muito sério, que causa morte, que é esse maldito mosquitinho, que se nós não o exterminarmos da nossa cidade, muita gente pode morrer, além de outros problemas de saúde. Então, que valor tem uma vida? O projeto, tanto de controle de zoonoses quanto esse novo projeto, ambos colocam que antes de ser multado, a pessoa será notificada. Então, nada vai ser feito sem a pessoa saber. Agora, eu penso o seguinte, se a pessoa tem o conhecimento que ela está deixando lixo, está deixando uma situação, a casa dela, que tem água e que isso pode juntar, né, as larvas e, por sua vez, os mosquitos, e ela não toma atitude nenhuma, ela está colocando a própria vida, a vida da família e a vida dos vizinhos em risco. E que preço tem isso? Então, eu acho sim que tem que ser uma multa considerável. Então, no caso, a UFM é um valor, é uma unidade de valor que vai ter o reajuste. Hoje está, se eu não me engano, em 2,8. Então, eu tentei preservar mais ou menos os valores propostos pelo nobre vereador Filé, mas
mas dentro dessa nossa realidade aí, para que possa ser reajustado. E espero que realmente as pessoas que não estão cuidando das suas casas recebam a multa e que a gente não tenha caso nenhum de dengue e nem, né, as outras doenças relacionadas. Obrigada. Coloco em única votação a emenda número 1 ao projeto de lei legislativo número 2 de 2016. Coloco em primeira discussão o projeto de lei legislativo número 2 de 2016. Coloco em única votação a emenda número 1 do projeto de lei legislativo número 2 de 2016. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei legislativo de 2 de 2016, que dispõe sobre a execução do Programa Municipal de Combate à Prevenção das Arboviroses e das outras providências. Com a palavra o vereador Luciano Pérez. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu gostaria de contar com o apoio na aprovação desse projeto. Como a vereadora já bem colocou, e eu agradeço a sugestão ao projeto com a emenda. Qual que é o objetivo principal desse projeto? Como foi citado, muitas vezes, hoje, infelizmente, algumas pessoas, elas pensam que falar em dengue, falar em chikungunya, falar em zika vírus virou moda e não trata esse assunto da forma que deve ser tratado, com a seriedade que deve ser tratado. Eu estive em conversa com algumas pessoas, com alguns agentes da vigilância epidemiológica que estiveram em residências num período de 2 meses e todas as visitas, em torno de mais ou menos umas 5 visitas na mesma residência, porque quando eles encontram o foco, eles estão dizendo que ali se torna uma área de alerta. Então eles estão voltando regularmente nessa residência. E alguns imóveis que foram encontrados, foi eliminado, foi feita a nebulização, e infelizmente nos outros retornos, essa mesma residência tinha novamente foco de dengue. Novamente o mosquito Aedes aegypti. Então, a gente precisa mostrar através dessa lei e que ela seja cumprida, para que a pessoa, a partir do momento que começa a tocar no bolso dela, que ela vai começar a ver que o problema é sério. Eu não posso pagar o pato, às vezes, do meu vizinho não estar levando a sério esse problema. É uma doença séria, pessoas estão morrendo, e nós, como poder público, como membros de uma administração, nós temos que tomar atitudes para tentar impedir que isso aconteça. Nessa lei, além da penalização, eu citei quem vai fiscalizar o quê, porque nós sabemos que está tendo um problema muito sério na parte de fiscalização. Algumas empresas que são autuadas, são para ser autuadas, não estão sendo, porque a fiscalização fala que não é competência dela, fala que é da vigilância. A vigilância, por sua vez, fala que algumas residências, algumas empresas é vigilância. Então está nesse joguinho de empurra, que através dessa lei está sendo definido cada um qual é a sua função, quem vai fiscalizar o quê. Então a gente espera que através dela, se tiver a aprovação da casa, que seja colocada em prática, seja sancionada e que seja cumprida, saia do papel. Nós temos problema sério no nosso município, e infelizmente, de acordo com a estatística, a tendência é aumentar esses casos no nosso município. Então a gente tem que tomar todas as precauções, todas as atitudes, para que a gente possa dar a nossa contribuição para estar evitando isso. Então eu gostaria de contar com o apoio dos nobres pares na aprovação desse projeto. Sem contar que tem gente que não deixa entrar na propriedade ainda, né? Senhor presidente, deixa eu só fazer uma observaçãozinha nesse comentário do senhor. Inclusive, nessa lei, eu estou citando que existe um decreto federal dizendo que o agente, quando ele vai fazer a visita numa residência, se por um acaso o morador impedir
que essa pessoa faça a fiscalização, ela pode estar fazendo, acionando a Polícia Militar e cumprindo com a sua função, que é fiscalizar. Então é um decreto federal que vale para todo o nosso país, que os agentes do município de Fartura vão estar podendo usar dessa prerrogativa para estar exercendo a sua função. Obrigado, senhor presidente. Coloco em primeira votação o projeto de lei legislativo número 2 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei legislativo número 2 de 2016. Coloco em segunda votação a redação final o projeto de lei legislativo número 2 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Despacha a sanção do senhor prefeito. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 12 de 2016, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Fartura, ativos, estatutários e seletistas, inativos, pensionistas e da outras providências. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Daniela Rodrigues Viana. Senhor presidente, semana passada ocorreu aqui na Câmara Municipal, com a presença dos vereadores também, de alguns vereadores, uma reunião convocada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos para discutir essa questão dos 3% que refere-se a esse projeto. E várias coisas foram colocadas, e dentre elas houve uma votação, com todos estavam presentes, e unanimemente os funcionários colocaram que seria importante que nós pedíssemos vistas nesse projeto para esperar um pouco mais e ver o que o senhor prefeito vai fazer em relação ao pedido de 10,67%. Então, eu vou pedir vista em relação a esse projeto. E eu gostaria só de comunicar ao senhor prefeito, eu não sei se veio aqui para a Câmara, ele deve ter recebido isso, porque na rádio ele falou que foram contratados 60 pessoas. E a própria Prefeitura respondeu aqui com o nosso requerimento que, por concurso, entraram 212 pessoas durante o mandato dele, sendo que ainda 182 estão trabalhando. Então, senhor prefeito, por favor, se atualize, o senhor mesmo que está, né, o Maurício respondeu, mas vamos pegar as informações corretas, por favor. Obrigada. Pedido de vista concedido. Nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia, passamos para a parte da palavra livre. Solicito aos senhores vereadores que façam suas inscrições para o uso da palavra. Solicito que obedeçam rigorosamente os prazos regimentais para o bom andamento dos trabalhos. Nada mais havendo a ser tratado no expediente da presente sessão, declaro encerrada e agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite.